Interpretação e aplicação. Existe uma diferença nestas duas palavras, mas qual seria a diferença primária entre a aplicação e a interpretação? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é o Éder, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre a diferença que existe entre a aplicação e a interpretação. É um assunto importante para aqueles que gostam de entender a Bíblia Sagrada. Em dois vídeos anteriores, eu trabalhei em alguns textos bíblicos usando esta ferramenta, que é a ferramenta da aplicação do texto. Foi aquele vídeo que está falando por que as pessoas sofrem. Então vamos lá. A interpretação é o valor divino dado ao texto. É o que Deus está querendo dizer. A aplicação é o valor humano dado ao texto. É o que eu atribuo ao texto. Temos um exemplo clássico que eu gosto muito, que está no livro de Amós, capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? O que Deus está querendo dizer com este texto? Poderia ser, ele está falando aqui sobre comunhão, sobre relacionamento, sobre casamento. Isso é uma aplicação, não é o valor divino, é o valor humano. Atribuir o valor humano, ou seja, a aplicação, é errado? Claro que não. É saudável até. É isso que dá beleza ao texto, né? Isso atualiza a palavra de Deus em nossas vidas. Desde que eu saiba a interpretação. Agora, se eu não sei a interpretação, a minha aplicação do texto pode ser perigosa. Então nós concluímos que a interpretação, ela precisa vir antes da aplicação. Porque eu posso fazer uma aplicação que o texto não suporta. Dizer que Amós, capítulo 3, verso 3, é comunhão, está falando ali de julgo desigual, de casamento, não está errado. Porque o texto suporta. E porque também eu sei, primeiramente, a interpretação. Agora, eu, pegando esse texto como exemplo, andarão os dois juntos, se não houver entre eles acordo, dizer que isso é usado muito para conversar com casais, relacionamento, comunhão, né? Então, isso tem que ficar bem claro para nós que isso é uma aplicação. Ou seja, é o valor humano que eu atribuo ao texto. Não é uma interpretação. Tá bom? A interpretação é o que Deus estava dizendo. No caso aqui de Amós 3,3, que nós estamos pegando como um exemplo de aplicação do texto, ele está falando que Deus e Israel. Ali Deus estava dizendo que ele e Israel não andariam mais juntos. Tanto que em 722 a.C., houve a destruição de Israel. Então, Amós 3,3, eu posso atribuir vários valores a esse texto, que vai comportar bem. Casamento, julgo desigual, aliança, amizade, etc. Agora, para que eu não venha cometer erros na aplicação, eu preciso primeiro saber
qual é a interpretação. O que realmente Deus estava querendo dizer com aquele texto, que é o valor divino dado ao texto. Isso é interpretação de texto. Tá? Uma vez que eu identifiquei o que o texto quis dizer primeiramente, eu tenho condições de agora fazer uma aplicação do texto. Na realidade, toda a Bíblia necessita de ser interpretada, sem exceção, porque a Bíblia é um livro literário e ela é dividida em poesia, em história, em profecia e etc. Agora, para que eu possa interpretar a Bíblia, para começar, eu preciso ler corretamente. Só um detalhe de uma leitura não feita com muita precisão. Eu pergunto, como exemplo para vocês, Elias, ele foi levado para o céu como? Pode deixar aqui nos comentários o que você acha. Elias, ele foi para o céu de que forma? Eu tenho quase certeza que a maioria vai dizer, e já ouviu várias vezes, que ele foi numa carruagem de fogo. Mas se você ler 2 Reis, capítulo 2, verso 11, se você fizer uma leitura corretamente ali, você vai ver que não foi isso que aconteceu. Eu só estou dando um exemplo. Então, para que possamos fazer uma interpretação correta do texto, primeiramente nós precisamos ler corretamente. Senão nós vamos ter um problema de fazer uma interpretação correta e, consequentemente, uma aplicação mais errada ainda. E é isso que vem acontecendo no mundo religioso, nas igrejas, né? Que muitas pessoas pegam vários textos isolados, né? Faz algumas aplicações que o texto não suporta. O texto não comporta esse tipo de aplicação. E esse tipo de aplicação, que é muito usado, principalmente em igrejas neopentecostais, com a teologia da prosperidade, por exemplo, levando as pessoas, extorquindo as pessoas, tirando o dinheiro das pessoas, usando a Bíblia, um texto fora de contexto, se torna pretexto, manipulando a mente das pessoas, e as pessoas, muitas das pessoas são leigas no assunto, né, no estudo das escrituras, eles acreditam que aquele pastor, aquele professor está ali dizendo, porque está com a Bíblia aberta, está lendo um texto bíblico, mas está fazendo uma aplicação que o texto não comporta, só que a pessoa não percebe. Então, através desses textos aplicados totalmente fora do contexto, acaba dando ordens, acaba saindo doutrina disso aí, e dando algumas orientações que a Bíblia nunca disse. Então tem extorquido as pessoas, tem tirado dinheiro das pessoas, aproveitado da fé das pessoas, as pessoas percebem, porque a pessoa, ela precisa de ir na igreja? Sim, concordo plenamente. Ela precisa frequentar uma igreja, né? Aí vai de cada um, mas é muito benéfico a frequência da igreja, porque é onde você estimula o amor, você estimula o companheirismo, é onde você aprende um com o outro, aprende com a dificuldade do seu próximo, você consegue ajudar o seu próximo, você também consegue ser ajudado. Então a igreja, ela tem várias funções, né? Agora, além de ir para a igreja, escutar o pastor falar, pregar, um obreiro, um missionário, enfim, seja lá quem for, um éder, né? Você está me ouvindo aí, mas você, Deus te deu capacidade mental, para aqueles, lógico, que conseguem ler, você mesmo ir nas escrituras e comparar texto com texto, e analisar o texto, ler os contextos para ver se o que o éder está falando está de acordo com o texto bíblico. E assim devemos fazer em todas as ocasiões.
certo? E a Bíblia aprova esse tipo de comportamento. Porque lá em Atos, os bereanos, eles foram considerados nobres. Por que foram considerados nobres? Porque Paulo, tudo que Paulo falava para os bereanos, eles iam conferir com as escrituras. E nós estamos falando de Paulo, um apóstolo de Jesus, né? Usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus, a Bíblia, mas mesmo assim os bereanos conferiam o que Paulo estava falando, se estava batendo com as escrituras, se não estava nada fora, para provar que o Paulo está falando realmente estava coerente. Da mesma forma, nós também temos que fazer esse tipo de avaliações. Você não tem que seguir, seja qual for o líder religioso, cegamente. Devemos obedecê-lo, devemos ouvir os seus conselhos, mas precisamos provar a doutrina dentro da palavra de Deus, dentro dos seus textos e contextos. Né? Por isso que esse canal, que nós tivemos a ideia de criá-lo, é nesse foco, é nesse intuito. É ajudar você a compreender o que é contexto, né? Para que você não venha ser enganado. Né? Para que você não venha ser extorquido, né? Que muitas pessoas se entristecem, né? Porque as pessoas usam de uma forma até psicológica e com a Bíblia e acaba pressionando o irmãozinho ali, e se o irmãozinho não der um dinheiro, não der um valor, eles acabam dizendo que aquela pessoa nem fé não tem. Então tem várias questões aí que tem que ser discutida nesse assunto. Agora, uma leitura apressada, ela acaba complicando a minha interpretação da Bíblia. Então eu preciso ler tranquilamente, ler corretamente, obedecendo as pontuações, né, os tempos verbais, para que eu possa compreender e interpretar o texto corretamente. Ok? Ou seja, se eu não estou nem sabendo o que eu estou lendo, como que eu vou interpretar? Se nem estou sabendo o que eu estou lendo. Então eu preciso saber exatamente o que eu estou lendo. Eu tenho que entender o que eu estou lendo. Ler corretamente. E aí sim eu vou fazer a interpretação. E depois da interpretação eu vou fazer uma aplicação. Eu posso fazer uma aplicação. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar o raciocínio. Para que você tenha uma outra visão da Bíblia. A Bíblia ela é maravilhosa. Quando você consegue compreender a Bíblia nessa questão de contexto, você pega um gosto de ler, você começa a compreender a Bíblia de uma forma tão maravilhosa, tão prazerosa, que você começa, então, a ter gosto, a fazer sentido na sua vida atual. A Bíblia ela é atual. Apesar de ser um livro antigo, mas ela é totalmente atual, porque ela fala do passado, do presente e do futuro. Ela fala de toda a nossa vida, de tudo que já aconteceu, que acontece e que acontecerá. Agora, de nada valerá eu ler a Bíblia se eu não separar interpretação de aplicação. Eu tenho que fazer essa separação. O que é um e o que é outro. Eu posso estar fazendo uma aplicação do texto, certo? Pensando que eu estou interpretando o texto. Não podemos nos confundir. Interpretação é uma coisa, aplicação é outra coisa. Estão entendendo? Então, a aplicação, ela é o valor humano que eu atribuo ao texto. Estou repetindo novamente. É muito saudável você fazer a aplicação do texto, né? É estimulante. É isso que dá beleza ao texto bíblico, né? Quando eu faço aquela aplicação. Mas é necessário fazer primeiro uma interpretação para que depois eu faça a aplicação. Então, toda vez que você for ler a Bíblia e quiser fazer uma aplicação de texto, você primeiro precisa fazer uma interpretação, usando o contexto. O que Deus está querendo dizer? Né? Nós demos um exemplo aqui de Amós 3:3. Né? Deus está falando, qual que é a interpretação? Deus está falando de Deus, dele e de Israel. Que não tinha como andar os dois juntos, porque como que vai andar os dois se não houver entre eles acordo?
Assim como no casamento. Aí já é uma aplicação no casamento. Eu posso usar esse texto na aplicação? Posso, porque o texto comporta eu fazer uma aplicação nesse sentido no casamento. Como o casamento pode continuar se não houver entre o casamento, os cônjuges, se não houver entre eles acordo? Como que eles podem andar juntos? Não tem como. E se você gostou do vídeo, do conteúdo, não esqueça de deixar seu like para ajudar nós a ser indicado, para que o YouTube indique nós para outras pessoas. Se inscreva-se no canal, você que ainda não se inscreveu. Deixe aqui os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões de vídeo. Compartilhe aí com seus amigos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus estudos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.